Olá, meus amores! Saudade de vocês. Espero que essa semana de recesso tenha sido restauradora, que vocês tenham descansado, brincado bastante, para a gente recomeçar, né? Sempre é necessário recomeçar e com essa galerinha aí não é diferente. Então vamos nos animar. Recarregou as baterias, estão tudo ok e vamos começar a nossa semana de aulas revisionais. Por isso é super importante que você acompanhe as videoaulas dessa semana. Todas as matérias que nós vamos abordar são matérias que a gente vai trabalhar na atividade avaliativa. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Teremos também a oportunidade das aulas interativas para tirar as dúvidas, então não deixe, não fique com elas com vocês. E nessa atividade avaliativa, a Cris vai estar abordando a região Nordeste. Nós já conversamos, nós já aprendemos sobre a região Norte e nós vamos estar falando agora da região Nordeste, que é uma região composta por 9 estados e é uma região tão grande em relação ao seu território, mas também em relação à sua população. Vamos lembrar aí os estados dessa região? Olha aí no seu textinho, aí no seu livrinho, tem essa tabelinha que é muito legal. Estado: Alagoas, capital Maceió. Bahia, capital Salvador. Ceará, capital Fortaleza. Maranhão, capital São Luís. Paraíba, capital João Pessoa. Pernambuco, capital Recife. Piauí, capital Teresina. Rio Grande do Norte, capital Natal. E Sergipe, capital Aracaju. Então, essa região é composta por 9 estados, cada um com o seu território e sua população. Quando a gente conhece um pouquinho a população da região Nordeste, a gente já sabe que essa população, apesar de ser numerosa, ela é uma população que ela é distribuída de forma irregular. Por quê? Um dos principais motivos foi, no interior dessa região, a seca vivenciada, principalmente na sub-região do sertão. E aí muitas pessoas viam a necessidade de migrar deste lugar para outros lugares da região ou para outras regiões. E por isso também a população ela fica mais concentrada nas áreas litorâneas, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de vida que cada uma delas tem, né? E aí a gente percebeu os trabalhos tradicionais, ou seja, trabalhos comuns que você vê nessa região, que vem ser o jangadeiro, o barranqueiro, o vaqueiro, a baiana, a rendeira. E vale destacar que lá a gente ainda não chegou a falar sobre o turismo nessa região, mas muitos desses trabalhos costumeiros, desses trabalhos comuns nessa região, levam também a curiosidade de muitos turistas a conhecer a forma de vida, a conhecer essa forma de trabalho, além dos aspectos naturais que são belíssimos. A região Nordeste é composta por lindos aspectos naturais. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha nas praias do Nordeste, nas cachoeiras, nos rios do Nordeste. Você tem problemas com a seca, mas você tem áreas litorâneas que atraem muito turismo. E não só isso, seu folclore e a sua cultura também. Lembra lá que o trevo é uma dança muito comum que você vê em praças da região Nordeste, principalmente na Bahia. Ele é um patrimônio cultural. Por quê? Porque ele reúne vários elementos da cultura daquela população. Isso atrai muito o turismo. Os seus costumes, a sua cultura, o seu folclore, as suas comidas típicas, que está tudo relacionado, né? E quando a gente fala de aspectos naturais da região Nordeste, a gente vem falando da presença e da importância dos rios. E a gente tem dois destaques para 2 rios, o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. O Rio São Francisco, a gente percebe a sua importância porque ele é um rio perene, ele é um rio que as águas não secam, visto que muitos rios na região Nordeste, principalmente na sub-região sertão, são rios temporários. E quando você não tem chuva, ele não tem água. E aí é onde ocasiona um problema da seca vivenciada por muitos moradores daquele lugar. E o rio Parnaíba, ele vem abastecendo importantes hidrelétricas. Olha bem aqui no seu parágrafo da página 218. O rio Parnaíba também é muito importante para a região Nordeste
Ele banha os estados do Piauí, do Maranhão e é chamado carinhosamente de Velho Monge. Navegável em toda a sua extensão, ele abriga a usina hidrelétrica de Boa Esperança. No estado do Piauí, ao longo do rio também se desenvolveram atividades pesqueiras. Então, não só pelo papel que o rio tem para aquela população e para aquela comunidade, mas também as atividades econômicas que é possível realizar nesses rios. E aí garantir desenvolvimento e o sustento daqueles moradores e daquele local. E a gente falou da vegetação mais importante, a vegetação predominante. Vamos tirar esse mais importante. Predominante. Quando a gente fala de predominância, não quer dizer que não tenha outra vegetação, tá? Predominância quer dizer que é comum, assim como nossa aqui predominante também tem uma e a gente vai conhecer. Lá é a caatinga. Por quê? Porque é uma vegetação que já tem a sua proteção contra a seca e consegue sobreviver naquele lugar, no clima daquele lugar, nos climas semiáridos e secos daquele lugar. Certinho? E nós falamos muito mesmo de uma obra que foi super importante e que foi iniciada há muito tempo e que agora a gente está rendendo frutos para os moradores e para a comunidade daquele local, que é a obra de transposição do Rio São Francisco, com 2 eixos principais. Você se lembra quais são esses eixos? O eixo norte e o eixo leste. Tia, mas o que é essa obra mesmo de transposição do Rio São Francisco? É mudar o caminho do rio. Fizeram construções para que esse caminho natural do rio fosse modificado e ele conseguisse, assim, abastecer lugares que vivenciavam a seca. E aí resolver o problema, né? Objetivando resolver esse problema da seca para aquela população. E aí esses 2 eixos principais, o leste e o norte, ele vem trazendo para lugares diferentes essa água do Rio São Francisco. Nós conhecemos quais foram os principais locais beneficiados com essa obra. Vamos relembrar? Olha, os municípios de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, os mais beneficiados. E essa transposição é importante tanto para a população local, quanto para os animais, quanto também para as atividades econômicas e a manutenção daquela população naquele lugar. Tudo bem? Lembrou um pouquinho desses aspectos gerais, da população, dos aspectos naturais? A gente ainda vai voltar a falar um pouquinho da região norte, tá bem? Dá uma olhadinha nessa matéria, faça a revisão com atenção, certo? Né? Quando ela vier, a revisão de geografia, e não deixe dúvidas para depois. Então, na terça-feira, a gente volta falando um pouquinho mais dessa matéria e a Tia Cris vai deixar umas perguntinhas para você. Enquanto isso, leia os textinhos aí que a Tia Cris já trabalhou, tá bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, abraço.